Boa tarde, o meu nome é Tiago Almeida, estamos aqui na Junta de Freguesia de Sanguedo. Estou aqui com a Dona Maria Albana da Silva Ribeiro, uma antiga tecedeira. Vou-lhe fazer algumas perguntas e vai responder como achar melhor. Então, a primeira pergunta que tenho para lhe fazer é: quando e onde começou a trabalhar como tecedeira? Em minha casa, no Bar Terreiro de Sanguedo. Tínhamos uma divisão que a gente chamava os aides, que antes tínhamos a casa onde vivíamos e um aidinho separado para trabalharmos. E eu trabalhava em casa, tinha um tiara, a minha falecida mãe tinha outro. Estávamos as duas a trabalhar, quando queríamos conversar, parávamos, conversávamos, depois continuávamos outra vez a trabalhar. Ok. Era mais ali em casa, na esfera doméstica? Sim, sim. Ok. Então, sabe-me dizer porque é que escolheu esta profissão? Porque já era o trabalho, eu trabalhei na fábrica 9 anos e depois, quando me casei, foi quando eu vim para casa para tomar conta desses filhos, não é? Para tomar conta dos meus filhos e a trabalhar. E foi escolher essa profissão porque era o que a minha mãe fazia. Ok, e começou a trabalhar mais ou menos por volta de que ano? Eu, quando eu fui para a fábrica, tinha 11 anos, para a fábrica de rolhas. E depois vim para casa, tinha 21 anos, quando eu vim para casa. É só fazer as contas, sim? Pois. Ok. E como é que era trabalhar na tecelagem? Como é que descreve? Ora bem, eu gostava muito de trabalhar no tiara. Trabalhava no tiara, aquele trabalho parece que até me nascia nas mãos. Uns gostam, outros não, mas eu gostava muito. Hoje tenho pena porque era uma coisa que nós fazíamos em casa, só que depois já não tinha a casa, o senhor arranjou a casa, já não tinha condições para trabalhar em casa. Pois, depois ficou mais complicado continuar, não é? Pois. Ok. E falou que trabalhou numa fábrica. Considera que as mulheres na fábrica eram discriminadas? Um bocadinho. Ora bem, havia pessoas que às vezes discriminavam com as dicas das mulheres da fábrica, que era assim e que era assado, mas não era nada. Em todo lado é constante nós nos portarmos. Porque se nós nos portarmos bem, ninguém nos aponta. Se a gente da fábrica se portar mal, se começar a mandar palavrões e assim, somos apontados em tudo, mas não é só na fábrica. É na fábrica e em casa. Que nós em casa também temos língua, também podemos falar, não é? Claro. Mas por exemplo, em relação até salário, em relação aos homens, acha que era assim um bocadinho... Quer dizer, eram discriminadas porque os homens ganhavam mais do que as mulheres e às vezes não era por trabalho que faziam, porque às vezes havia mulheres que trabalhavam mais que os homens. Mas já era assim. Pois. Era na fábrica era assim que se trabalhava, pronto. Que quando fui para a fábrica tinha 11 anos e ganhava 6 escudos, era escudos, por dia. Chegávamos ao fim de semana, era 36 escudos. Ok. Pronto, e os homens ganhavam sempre mais, um bocado? Sempre mais. Era nisso. Na fábrica era nisso que nós éramos discriminadas e muitas vezes fazíamos trabalho dos homens. Pois, ainda trabalhavam o dobro e ganhavam menos. Depois ganhávamos menos. Ok. Pronto, mas tirando isso, acha que o ofício da tecelagem trouxe às mulheres alguma independência? Por conseguirem trabalhar fora de casa nas fábricas ou até mesmo em casa? Pois trabalhávamos em casa, era melhor porque trabalhávamos em casa, muitas vezes levantávamos cedo e deitávamos tarde para poder conseguir fazer trabalho. Porque eu era uma pessoa assim, vinha lá, tinha aquelas pessoas que pediam melhor e que vinham pedir se, Albana, precisava que tu fosses fazer para a minha casa, queria isto ou queria aquilo, e eu deixava o meu trabalho para trás em casa para ir fazer o trabalho das senhoras. Não era porque elas me pagassem mais, mas estávamos habituadas assim a fazer a vontade de toda a gente. Pois, mas conseguia ter assim mais alguma independência, mais contactos, não é? Tinha. Facilitava-lhe um bocadinho assim o trabalho, as coisas, porque sempre era por minha conta, trabalhava quando podia. Quando não podia, não trabalhava.
Ok. Organizava assim a sua vida, então. Pois, levantava-me cedo, muitas vezes, e deitava-me tarde para poder aguentar o trabalho de um lado e do outro. Ok. Pronto, mas sempre muito trabalho. Sempre, sempre. Hoje tenho pena porque era uma coisa que eu gostava e era bom. Era bom estarmos em casa, fazermos a nossa vida e cuidar dos filhos. Tinha tempo para tudo, é verdade. sim. Apesar de trabalharem também muito. Depois trabalhava-se à noite e era quando se podia. Então, e que mais memórias tem daquele tempo? Assim, uma história que acha assim mais caricata de contar? Que acabei de dizer, de antes era tudo diferente de agora. Até no inverno, até a neve era diferente de agora. Caía neve, nos dias que caía neve, tinha uma bacia de água cá fora, aquela bacia ficava um vidro, que a gente podia entrar lá em cima e não partia. Agora até a neve é diferente, é tudo diferente. Mudou muito. Mudou muito. Mas em relação assim à tecelagem, tem assim uma memória que lhe ficou até hoje? Em relação Fica-nos tudo. à atividade de tecer? Fica-nos tudo. Só se a gente perder a memória mesmo. Senão as coisas são todas diferentes, é tudo diferente. Mas foi sempre a atividade que fez, foi sempre a sua paixão, não é? É, gostava muito. Sempre gostou de fazer. Gostei muito de fazer. Pronto, quer acrescentar mais alguma coisa? Assim, que acho relevante? De repente, agora assim a gente não tem assim. E a Sanguedo era a terra das farrapeiras. E por que diz isso? Porque é que era a terra das farrapeiras? Era porque se for para qualquer lado, isso é aplicado que muitas vezes, por exemplo, no rancho. A minha neta anda no rancho. E o meu bisneto agora também anda no rancho. E eles a qualquer hora, quando estão a falar bem, aplico logo a Sanguedo, a terra das farrapeiras. Ok. Porque de antes havia as mulheres que andavam a colher farrapo para ir às casas a comprar aqueles alumínios velhos e aquelas coisas assim que a gente chamava de farrapo. E aplicava-se muito. Tinha muitas pessoas aí que era o trabalho delas era esse. Era agarrar no saco e dobrar o saco com uma balança pequenina e lá metia a balança no meio do saco e levava, punha aquele coisa à cabeça e andava lá na compra delas a fazer o negócio. E depois esses tecidos eram utilizados até para fazer os liteiros, não é? Para fazer depois as roupas velhas que se tinha em casa ou que te vinha de fora, cortava-se com uma tesoura e fazia-se tiras para fazermos os liteiros e as passadeiras para o chão. Pois. E os liteiros utilizavam só para o chão ou era também para aquecer? Os liteiros era para pôr na cama para fazer demandas, não é? Porque antes, agora há muitas roupas quentes para a cama, mas antes não havia. Pois é, o que havia eram os liteiros. Os liteiros e era quem os punha, porque eu tinha 5 anos e o meu pai tinha estado doente há 4 anos que ele estava de lunha. Na minha casa não havia nada, quanto havia, quanto ele rasgava. A minha falecida mãe dizia sempre ao meu irmão mais velho: Albino, tu fazes tiras e eu de dia trabalho para os fregueses e de noite trabalho para nós. E ele, coitado, lá punha-se a fazer as tiras e a minha mãe trabalhava de dia para os fregueses para ter dinheiro para comer. E à noite trabalhava para fazer para nós, para a gente não termos frio. Era muito importante. E era assim que iam vivendo, não é? E era assim que íamos vivendo, porque o meu pai morreu, eu tinha 5 anos. E ele antes de morrer esteve de 4 anos. Não tínhamos nada. Éramos a coisa mais pobre que havia ali no lugar, que eu vivia aqui embaixo já, à beira de Fontanério. Éramos a coisa mais pobre que havia no lugar, e graças a Deus. Também foi um bocadinho através da tecelagem que foram... Que se foi andando, ganhando ao menos para recebia-se agora e daqui para um bocado já se ia à mercearia, já se gastava, mas ao menos já havia dinheiro para gastar, para comprar alguma coisa para comer. Conseguiam sobreviver com isso, não é? Era. Pronto. Olha, Dona Albana, agradeço-lhe muito a entrevista.
My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores. Olá, o meu nome é Tiago Serrabo Almeida e sejam bem-vindos ao podcast Viagens ao Património, um podcast de dinamização e divulgação do património cultural. Se queres estar a par de todas as informações do podcast, segue-me no Facebook e no Instagram. Os links estão na descrição.